Muito bem. Talvez você esteja chegando aqui hoje. Todo mês nós conversamos em cima de um único tema, e o tema desse mês tem sido Reencontro com Alegria. Em cima da carta aos Filipenses, como eu disse há 2 mensagens atrás, é uma carta que foi escrita na prisão, em condições totalmente desfavoráveis, e dali Paulo sairia para ser morto. E ele escreve. Ele tinha acesso a um grupo muito específico de romanos naquela época, o povo que oprimia, e ele usou das algemas dele, como ele mesmo diz, para simplesmente propagar aquilo que era de grande valor para ele, que era o Evangelho. Nós falamos a respeito das circunstâncias, como nós não podemos deixar que as circunstâncias roubem a nossa felicidade. Falamos também de pessoas, também como nós não podemos deixar que pessoas roubem a nossa felicidade. E hoje eu vou falar de um assunto que é bem simples, ninguém tem preocupação aqui, ninguém está preocupado com nada, então vai ser bem tranquilo falar sobre isso, a alegria além das preocupações, e vou também pegar um outro texto dessa carta, que é o capítulo 3, versículos de 17 a 21. Paulo diz assim: Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muito há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Eu quero convidar você a orar comigo mais uma vez. Pai, obrigado pela Tua palavra, ela está aqui diante de nós, e mensagem é a mensagem, ela só se torna algo profundo para os nossos corações, se o poder do Teu Espírito, que já está nesse lugar, nos ajudar, nos revelar, trazer aos nossos corações os tesouros que estão por trás dessa palavra de Paulo, das palavras que serão ditas aqui essa noite. Que nós possamos estar sempre sensíveis ao mover do Teu Espírito, esvaziando a nossa mente, o nosso coração, e de qualquer outra informação que esteja nesse momento enviesando as nossas vidas. E através do mover do Espírito, que nós possamos ouvir, entender e também nos transformar, sermos transformados através da Tua verdade. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vale a pena lembrar o que Paulo queria dizer com felicidade, com alegria. Na verdade, ela vem de uma palavra que eu já expliquei nas outras mensagens, que fala muito mais de felicidade e bem-estar do que alegria. Uma vez que também vale a pena lembrar que a alegria é uma emoção, ela é variável, e felicidade é um estado, diz mais a respeito do que eu sou, e aquilo que Paulo é e que nos convida a ser é a partir de quem Jesus é na nossa vida. Essa é a lógica por trás disso tudo. Também tem trazido algumas reflexões de alguns filósofos que eu leio, contemporâneos, um deles é esse coreano, que escreveu um livro bem interessante sobre a sociedade do cansaço. A sociedade do cansaço é a sociedade pós-pandemia, uma sociedade que está sobrecarregada, cansada, fragilizada, e além disso vem sofrendo aí as consequências disso ao longo do tempo e dos dias de hoje. Agora mesmo, eu estava ali conversando à frente, falando do cansaço que nós temos chegado no final desse ano. Hoje começou um grande evento mundial, para confessar, eu nem lembrei que tinha começado mesmo, e também não se vê muita movimentação a respeito disso, a não ser daqueles que são torcedores um pouquinho mais aguçados e estão mais ligados nessa questão de futebol e de Copa. Mas fora isso, parece que estamos entrando em dezembro e as cores ainda que já não eram tão coloridas estão mais cinzas, a realidade está mais cinza para a gente. E isso traz, à minha mente pelo menos, e eu creio que também a sua, algumas preocupações. E essas preocupações, elas não são resultados de falta de fé, elas não são resultados de falta de expectativa, nem de planos, nem de sonho. O nosso cérebro, ele tem uma característica em particular, instintiva,
muito peculiar, que é focar no problema. Nós temos uma autodefesa, então é mais fácil nós percebermos os problemas do que as coisas boas. É uma tendência que a gente tem de avaliar os riscos à nossa volta. Mas como a gente vem sofrendo uma série de questões com uma certa frequência, esse sofrimento tem sido contínuo, o nosso cérebro está sempre em alerta, e isso cansa a gente. Fora alguns outros hábitos que não cabem na pauta de hoje, que vem cansando o nosso cérebro. E os nossos pensamentos, eles começam a gerar, a partir daí, um diálogo interno. Então, nós ficamos dialogando internamente conosco mesmo, e esse diálogo interno, ele gera ideias, ele gera iniciativas, ele gera propostas, ele gera uma série de questões que justamente influencia a nossa realidade, porque esse diálogo interno, ele é uma resposta também a respeito daquilo que nós temos sentido ao longo desse período. Então, o que eu gero internamente influencia aquilo que eu faço, até a forma que eu vejo a realidade. Isso é um fato. É um fato que pode se tornar um problema, porque ninguém escolhe, a não ser que você escolha e faça uma boa gestão dos seus pensamentos, ninguém escolhe o que passa pela sua mente. O pensamento passa e às vezes surge ativado lá, engatilhado por alguma questão. Eu vi algo, eu ouvi algo, eu li uma notícia, alguém conversou sobre um determinado assunto e aquele pensamento passa. A gente não tem muitas das vezes como evitar o pensamento, mas nós temos como evitar dialogar com ele. Quando a gente começa a dialogar, aí as preocupações começam a ficar um pouco maiores. Recentemente eu tive acesso a uma pesquisa que diz que toda a noite os nossos problemas se tornam mais volumosos. O volume dos problemas aumenta à noite. Então a expectativa que eu tenho, e que eu creio que a maioria de nós temos, é deitar à noite, colocar a nossa cabeça sobre o travesseiro e o quê? Descansar. Mas a nossa mente nos sabota, ela fica nos enchendo de problemas o tempo todo, lembrando problemas, alguns frutos de ansiedade, um excesso de futuro, outros de coisas que mal resolvidas. Eu até hoje, lá no meu Instagram, eu estava falando que eu estou chegando no final de um ciclo de estudos. Isso é muito bom, porque a gente tem que terminar o que começa, porque quando a gente não termina aquilo que começa, a gente vai deixando coisa pelo caminho que mais tarde vem para a nossa mente. E à noite, quando os ruídos externos silenciam, esses ruídos internos eles vão ficando com um volume bem mais alto. Nessa mesma direção, sem querer desanimar ninguém aqui hoje, existe uma outra pesquisa de um instituto interessantíssima que fala que 80% da população experimenta um pico de ansiedade aos domingos. Domingo é o dia que normalmente nós estamos mais ansiosos e, consequentemente, mais preocupados. Nós não temos como fugir da realidade, o nosso cérebro nos sabota e tem momentos na nossa agenda que a preocupação aumenta. E Paulo fala que nós temos que ser felizes. Mas ele começa esse texto, não sei se você reparou, com uma frase interessantíssima, até ousada da parte dele. Ele diz assim: irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo. Ele puxou a responsabilidade para ele. Eu não tenho coragem de fazer isso, mas Paulo tinha. E para entender para o que Paulo está nos convidando, talvez nós precisemos ver outros versículos em que Paulo escreve algo muito parecido, como na primeira carta dos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, onde ele diz assim: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Aqui Paulo já tirou a régua dele. Eu não quero que vocês me imitem, eu quero que vocês vejam como eu imito a Jesus e façam da maneira que eu faço. No capítulo 3 agora, um pouquinho antes, Paulo vai falar um pouquinho de como foi essa transformação na vida dele, quando ele diz assim: pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Ele tinha uma ordem de valores que afetavam a forma dele ver a realidade. Ele era muito estudioso, formado em várias faculdades. Paulo era poliglota, era um cara de sucesso, altamente empreendedor, mas ele tinha uma ordem de valores que era influenciada pela cultura religiosa dele, até que Jesus teve um encontro com ele, que Jesus o derrubou, que Jesus o deixou cego durante 3 dias, e na casa de Ananias, Paulo
ele tem uma virada de chave, ele toma consciência de que ele precisava ver a vida através de uma outra realidade. Isso foi uma iniciativa dele, não foi dele. Foi Jesus que se apresentou para ele e falou: olha, você tem que começar a ver a vida de uma outra forma, da minha forma. Então, quando Jesus entra na nossa vida, o convite principal de Jesus é começarmos a ver a vida de uma outra forma, a partir dos princípios, valores do reino dele. Paulo pegou esse convite, pegou essa ordem de Jesus e começou a viver assim, e a vida não ficou mais fácil para ele por causa disso. Em alguns textos, ele fala que ele foi açoitado, foi picado por cobra, naufragou, foi chicoteado, foi prisioneiro várias vezes, ele foi inquirido pela justiça local por ter assumido esse novo papel. Caminhar com Deus não deixa a vida mais fácil, mas Jesus nos convida a caminhar com Ele. A gente precisa tomar consciência que o que adere em nosso coração torna-se valioso em nossa mente. Paulo valorizava muito quem ele era antes. Ele mesmo fala: aprendi aos pés de Gamaliel, um homem extremamente importante na cultura dele. Ele tinha orgulho de quem ele era. Isso dava a ele valores fundamentais. Quando em Atos 6, Estevão é apedrejado por servir ao Senhor Jesus, quem estava lá validando a morte de Estevão era Paulo. E nós temos essa cultura. Nós somos capazes de matar os outros por aquilo que nós acreditamos. E às vezes não é com uma pedrada, às vezes não é com um tiro, pode ser até com palavras. E palavras matam tanto quanto tiros. Nós precisamos, porque aquilo que adere no nosso coração torna-se valioso na nossa mente. Mas muito mais do que uma mudança de hábito, uma mudança de comportamento, Paulo sofreu uma profunda mudança de cultura. Não é simplesmente negar que na vida você precise de um bom salário, não é negar que na vida você precise de uma boa casa, que você precise de um bom carro, não é disso que Paulo está falando. É muito mais profundo que isso. Talvez a pergunta que caiba mais aqui é: no dia que faltar seu bom carro, no dia que faltar sua boa casa, no dia que seu relacionamento for à bancarrota, quais são os valores que vão continuar impactando a sua vida e fazendo com que você siga em frente? Eu acompanho, às vezes, pessoas que tiveram e estão tendo ainda um grande sofrimento, e você vê que há uma certa diferença perfeitamente plausível no comportamento daquelas que têm Jesus, os valores do reino como princípios. Ela sofre, ela sente dor, ela chora, ela vai fazer terapia, ela vai no médico cuidar da sua mente, mas mesmo assim, algo parece que continua impulsionando ela a seguir em frente. E eu creio que é exatamente disso que Paulo está falando, da mesma forma que Jesus falou quando nos convidou a sermos discípulos dele, ou quando nos convida, à luz do que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 37 a 39. Jesus diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida, a perderá. Mas quem abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Se você for olhar de uma forma muito simples, simplesmente passar o olho por esse texto, sem nenhuma reflexão teológica, você vai dizer assim: Jesus é contra a família, Jesus é contra o casamento, Jesus é contra uma paternidade saudável, Jesus é contra a funcionalidade da vida. Jesus está sendo o arcabouço teórico, a base daquilo que Paulo está falando. Você deve sim amar sua esposa, seu marido, seus filhos, você deve sim cuidar e amar a sua própria vida. Mas o que está te fazendo cuidar de tudo isso? O que está por trás disso tudo? O que está por trás de tudo isso, segundo a lógica do reino, é o nosso amor por Jesus. E isso é tão precioso, meus queridos, porque quando nós somos muito intolerantes com as sombras do coração das pessoas, nós somos muito intolerantes com atitudes que são diferentes da nossa. Nós somos muito intolerantes com pessoas que pensam diferente. E na ótica do reino, a nossa natureza é pensar diferente de Deus. E mesmo assim Jesus nos amou, cuidou,
curou quem precisava curar, deu valor social a quem precisava ter valor social. Mas o que ele, na verdade, sempre quis fazer por trás disso é o seguinte: entendam o quanto eu amo e passem a amar as pessoas nesse mesmo caminho, porque vocês são discípulos do meu reino. Logo após a ceia, como essa, no Evangelho de João, capítulo 13, a primeira ação de Jesus foi lavar os pés daqueles que continuariam a sua jornada, a missão dele na terra. E ao lavar os pés, ele fala assim: vocês viram o que eu fiz? Agora faça isso uns pelos outros. Jesus não é contra bens, Jesus não é contra dinheiro. Aliás, quando a Bíblia fala de dinheiro, ela fala do amor ao dinheiro. E tudo isso talvez seja definido por essa palavra que eu vou circular agora na tela adiante de nós. Jesus fala assim: quando se apegar, quem se apega à própria vida, a perderá. A questão está no apego. Ao que nós nos apegamos de essencial na vida, de fundamental? Aonde está o seu apego? O que tem ocupado demais, o que tem preocupado demais você? O que tem tirado suas noites de sono? O teu descanso? Essa é a pergunta de Jesus. Essa é a questão que Paulo está levantando aqui nesse texto. Pois se você está apegado essencialmente, se você está apegado essencialmente a uma questão que seja diferente a quem Jesus é na sua vida, você pode estar criando um pequeno ídolo no seu coração. E isso está te trazendo sofrimento, falta de sono. A fé é um convite do Senhor, através de Jesus, a descansar e confiar. Quando todas as situações são contrárias àquilo que nós prevemos ou queremos. A fé é simplesmente isso. A fé aparece aí sim nas nossas ações. Apóstolo Tiago, que adianta ter fé e não ter obras. E as nossas ações são muito mais profundas do que simplesmente fazer ações em benefício dos outros. Porque o próprio apóstolo Paulo mesmo disse que não adianta eu querer dar todos os meus bens às pessoas ou queimar o meu corpo, 1 Coríntios 13, se não tiver o amor do reino por trás disso. E quando ele traz características desse amor do reino, paciência, bondade, é isso que tem que aparecer. Não é o presente, não é a materialidade da sua ação, mas o porquê você está fazendo isso. Quando eu me apego a coisas diferentes dessas, eu corro riscos seríssimos. E é justamente nesse momento que o apóstolo Paulo, no versículo 18, ele levanta a seguinte questão: pois como lhes disse muitas vezes, e digo novamente com lágrimas nos olhos, você vê sofrimento em Paulo nessa palavra, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Eles até falam que amam a Jesus, eles até falam de Jesus, talvez como Simão e o mágico lá no livro de Atos, mas na verdade, o que eles apresentam como vida os torna inimigos da cruz de Cristo. Isso é totalmente convergente com o que o próprio João fala na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 15, que deixa essa questão um pouco mais esmiuçada para todos nós. Não amem esse mundo, e quando ele fala de mundo aqui, ele não está falando de planeta Terra. Não amem a lógica do mundo, não amem a sistemática do mundo, a mesma sistemática que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, fala que nós não podemos nos permitir nos amoldar a ela, mas transformados pelo Espírito, experimentarmos a boa e agradável vontade de Deus. Nós precisamos olhar para a sistemática das coisas, numa cultura de consumo, ouso dizer, de todas as formas, numa cultura, como eu sempre digo, onde felicidade se tornou commodities, e viver de uma maneira a influenciar as pessoas com aquilo que por trás da gente realmente nos motiva a viver, mesmo quando tudo que nós gostaríamos que tivesse acontecendo esteja ausente. Pode estar acontecendo agora na sua vida, ou como está acontecendo na minha, que aonde você está hoje não tem nada a ver com o lugar que você planejou estar no começo de 2022. Que algumas coisas que você esperava para a sua vida hoje não são as coisas que você colocou na sua programação anual. Seja a quantidade de dinheiro na sua conta bancária,
seja a quantidade de felicidade que você tenha na sua vida, seja a quantidade de alegria que você esperava estar vivendo hoje, ou um final de ano mais leve. Porque a grande palavra de motivação que parte de um coração enviesado pela nossa própria humanidade, toda mudança de ano, qual é? Ano que vem vai ser diferente. E já não é há algum tempo. Quais são os fundamentos que realmente abraçam a nossa vida? João diz: não amem esse mundo nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. A essência precisa ser a essência do reino. Em Gálatas capítulo 5, versículo 24, Paulo vai nessa mesma direção, falando de uma outra forma: aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e desejos de sua natureza humana. Nós nunca vivemos tempos pautados tanto na paixão e no desejo como nós temos vivido agora. Eu trouxe aqui uma frase do dicionário de Oxford, um conceito do dicionário de Oxford, cunhada em 2016, que nós vivemos na época da pós-verdade. Em 2016, essa expressão foi cunhada com o seguinte propósito: nós primeiros avaliamos se as nossas emoções estão bem quanto àquilo que está diante de nós e depois vamos ver se é verdade. Nós precisamos sentir para depois avaliarmos. Mas lembrem-se, emoções nos sabotam. Elas não são estado, elas dizem respeito ao momento que você está vivendo, e elas podem ser boas hoje e também não podem não ser. E se a nossa natureza almeja questões internas, eu preciso ter um emprego melhor, eu preciso ter uma vida melhor, eu preciso ter um carro melhor, e volto a dizer, não há problema nenhum nisso. Mas se isso é que tem alimentado o nosso coração na sua essência, nós podemos ter grande sofrimento, ou seja, talvez a causa do nosso sofrimento. E é isso que Paulo acaba dizendo aí, no final desse texto, no meio desse texto que nós estamos refletindo essa noite. O grande problema desses inimigos da cruz de Cristo é que o Deus dele é seu próprio apetite. E Paulo não está falando de comida. Paulo está falando daquilo que nos alimenta realmente, que nos motiva a acordar todos os dias, sair da nossa cama e seguir em frente uma jornada desfavorável. É disso que Paulo está falando. Aquilo que faz meus pés andarem pela história é os meus olhos focados na eternidade. É isso que Paulo está falando. Senão, nós temos ídolos, nossos deuses, que nós escolhemos, elegemos para saciar nosso apetite. Ele ainda vai mais longe. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Como se tudo aquilo que fosse terreno, até Botox, acaba. Até Botox acaba. Meu filho precisou usar Botox porque ele tem não sei se eu chamo de doença, realmente quem for mais entendido que eu me ajuda. Ele sua demais nas mãos e nos braços, ele sua demais, né, na axila e mão. E Botox foi recomendado para inibir as glândulas sudoríparas e ele suar menos. Aí passa um tempo, sempre ele falava assim, agora não fala mais, porque está longe, né? Está, sei lá quantos mil quilômetros de distância da gente. Ele falava assim: eu preciso ir lá e voltar na médica para fazer mais aplicações de Botox, para eu parar de suar, porque isso é desconfortável para mim, a mão gelada, fria. Até Botox acaba. A indústria da estética, ela cresce todos os dias. É só andar pelos shoppings da cidade que você vai começar a perceber que onde havia lojas, há simplesmente, nada contra, viu? Há simplesmente serviços. Mas cresce. É ruim, isso não é bom, é legal, a gente tem que se cuidar, mas a gente tem que entender que até micropigmentação acaba. Acaba. E entender realmente o que tem motivado a nossa vida e o que nós temos realmente nos apegado. E Paulo fala assim, que nós devemos nos apegar realmente ao reino de Deus, e ele usa um termo interessantíssimo aqui que eu quero chamar a nossa atenção para ele. A nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu fui fazer uma pesquisa a respeito dessa palavra cidadania, porque se você está atento à sua Bíblia, talvez mais atento do que eu, Paulo fala várias vezes de cidadania, não só ele, como o apóstolo Pedro. Você já prestou atenção nisso? Mas nesse texto, essa palavra é a única vez que aparece
no original dela. Cidadania aqui para Paulo representa, reparem, um corpo politicamente organizado de pessoas sob um único governo, especialmente como um lugar de onde tem a quem ele é leal e tem sua cidadania. Paulo está falando aqui da ordem da vida. A nossa vida é organizada por outras leis, a nossa vida é organizada por outra cultura, a nossa vida é organizada por outra construção de realidade que não é essa. É disso que Paulo fala, que a nossa cidadania não é aqui, mas vem lá do céu. E por isso nós devemos aguardar ansiosamente, e aqui não é aquela ansiedade que nos deixa disfuncional, é aquela ansiedade que nós temos quando nós vemos no começo do namoro, chegando lá o crush do outro lado, crush é coisa velha, agora é diferente, o match do outro lado, e você vai vendo o match chegar e o coração vai palpitando, e você vai ficando com a mão suada, e aquela coisa, é disso que Paulo está falando, é essa ansiedade boa. Afinal de contas, o que dispara a ansiedade não é só coisa ruim, mas coisas boas também disparam a ansiedade. A questão é que a ansiedade que não é do reino te deixa disfuncional, e a ansiedade causada pelo reino faz com que você funcione melhor. Essa ansiedade que funciona melhor é que Paulo está nos convidando a viver. Olha, a realidade, os valores, a sua realidade já não é mais essa, a sua realidade é outra, e você precisa viver ansiosamente essa ansiedade. Se você quer ficar ansioso ou ansiosa, fique ansioso ou ansiosa por Jesus, porque Ele vai voltar. E que isso seja a real motivação da sua vida. Uma ansiedade que aparece lá no último livro da Bíblia, que nos revela, que descortina essa realidade, dizendo, por exemplo, no capítulo 5, versículos 8 e 9, o último livro é Apocalipse, para quem não lembra, assim que o ancião dos dias, nas palavras de João, ele tira um rolo selado com 7 selos, e fala, surge uma pergunta naquela cena, na sala do trono: quem é capaz de abrir esse rolo? João olha para essa cena e chora copiosamente. Ninguém é capaz de desenrolar a história. E um dos anciãos se levanta e fala assim: o leão da tribo de Judá, ele pode. Mas quando João enxuga suas lágrimas e olha para a direção apontada para o ancião, ele vê um cordeiro ensanguentado. Quando o cordeiro recebeu o livro, diz o texto, os 4 seres vivos, os 24 anciãos, prostraram-se diante deles, e cada um tinha uma harpa, taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo. Reparem, as suas orações, as orações do povo de Deus, serão todas abertas quando a história for revelada no seu final. E lá você vai começar a perceber, e eu com muita vergonha, eu falava: Deus, eu não sabia de nada da minha vida. Tanta preocupação. E a gente gasta mais energia se preocupando por coisas que nós não escolhemos do que por aquelas que escolhemos. Aí eu vou falar: Senhor do céu, me desculpa, porque é muita ignorância achar que eu sabia tudo a respeito da minha vida, que eu tinha todas as escolhas, que eu tinha todas as respostas. E nós não temos. Os meus caminhos não são os seus caminhos, diz o Senhor. Profeta Isaías. Nós precisamos ter isso muito claro e deixarmos de sermos envolvidos por essa cultura autocentrada. Um dia as nossas orações serão descobertas. Mas tem uma notícia boa, quando nós descobrimos que nós não passamos de meros ignorantes a respeito da nossa vida. Olha o que acontece logo em seguida. E entoavam um cântico novo com estas palavras: tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo. Pois foste sacrificado, com teu sangue compraste para Deus pessoas de todas as tribos, nações e línguas. O que vocês estão vendo aqui? A gente só canta quando a gente está como? Não é quem canta os males espanta, não é disso que eu estou falando, não. Mas é quase isso. Por que eu quero espantar meus males quando eu canto? Porque eu quero buscar felicidade. Recentemente, eu falei para uma pessoa, ela se sentia mais
feliz, bota aspas, infeliz em uma atividade e menos feliz em outra atividade. Eu falei, mas naquela que tem? Ah, tem música. Então pega aquela música daquela atividade, coloca no seu fone de ouvido e vai fazer a outra com a música que te deixa feliz naquela. Vocês já fizeram essa experiência? Muda. E quando eles tomaram ciência de quem estava diante dele, de que todas as suas orações foram ouvidas e nenhuma das nossas orações ficaram ausentes aos ouvidos de Deus, mas Deus talvez não esteja te respondendo e não me responda, porque Ele tem planos melhores, e quando a gente for tomar consciência desses planos, na grande sala do trono, haverá música, cânticos. O que Paulo está dizendo aqui é: se preparem para cantar, se preparem para cantar muito. E o texto vai adiante agora nos versículos 11 e 12, junto com aquele pessoal todo, juntam-se milhares e milhões de anjos ao redor do trono, o coral aumenta, e o que a gente vê mais? Música, e cantavam em forte voz: digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria, força, honra e glória. Música, música. E o texto anda mais adiante um pouquinho, e aí você vai ver nos versículos 13 e 14: depois ouvi todas as criaturas no céu e na terra e debaixo da terra do mar fazer o que de novo? Música. Todos os problemas estão resolvidos. Acabou. Quando nós nos rendemos em Cristo Jesus, todos os nossos problemas estão resolvidos. Agora explica para mim por que eu me preocupo tanto. O que está faltando? Mais fé? Não. Mais oração? Certamente que não. Talvez tirar uma máscara daquilo que eu quero ser e começar a ser realmente quem Deus me chamou para ser. Discípulo do seu reino, sabendo quem abastece a essência, quem é o fogo quem é a chama que está aquecendo o fogo, e começar a cantar mais todos os dias. Hoje eu entrei em contato com um rapaz que está muito mal, e já fiz isso, é a segunda vez essa semana. Pessoa que está muito mal, quando chega no final do dia, faz o quê? Não é encher a cara não é isso não, reclama. O dia foi uma porcaria, nada anda quando a gente está mal, né? Eu falei assim para essas duas pessoas e te convido a fazer a mesma coisa como prática. Hoje, antes de você deitar, pega um caderninho, sei lá, seu celular, seu tablet, seja o que for, e faz assim: eu sou grato no dia de hoje a Deus por... Você vai se surpreender com quantas coisas maravilhosas Deus fez hoje, nesse domingo, na sua vida. E as suas preocupações não estão deixando você enxergar. Por enquanto o corpo é frágil, mas no dia glorioso ele será transformado. Meus queridos, alegria além das preocupações é entender que a nossa mente adere naquilo que abastecemos ela. O que você tem se abastecido? É entender que nosso coração se apega àquilo que guardamos nele. O que você tem guardado? É entender que a nossa vida é percebida através desse diálogo interno. É assim que você está vivendo. Quem usa óculos sabe que é terrível andar de óculos sujo, né? Não é ruim dirigir de óculos sujo, Raquel? A minha esposa, ela tem um negócio, ela tem um... Porque assim... Não precisa olhar muito para entender que ela é melhor que eu em todas as áreas da vida. Aí eu entro no carro, eu estou andando de carro. Ela senta no carro do meu lado e fala assim: dá para lavar o para-brisa? A gente se acostuma com a sujeira na frente dos nossos olhos. A gente se acostuma, até com a sujeira. Nós precisamos mudar, limpar os nossos olhos, para que a nossa cabeça esvazie das preocupações, traga Jesus para a essência de tudo e comece a escrever
palavras de gratidão a Deus. No dia de hoje, pelo que você é grato. O que tem causado aderência na sua mente e apego no seu coração. Essa resposta pode definir não se você é, mas se você está vivendo como inimigo ou amigo da cruz de Cristo. Porque os amigos da cruz de Cristo transpiram Jesus Cristo. Paulo fala que o aroma de Jesus transborda dos nossos poros quando a gente vive Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, que a alegria do Teu reino invada o nosso coração aqui essa noite. E nós saímos daqui desafiados por essa felicidade plena. Que a gente realmente deixe a nossa história, a essência da nossa história nas mãos de Jesus. A gente pode caminhar, temos problemas para resolver, questões que têm aderido ao nosso coração extremamente complicadas, temos perdido o sono, mas nos ajuda a praticar o exercício da gratidão, a olhar a vida através do Teu reino, a entendermos que por esse breve momento da vida o nosso corpo sempre será frágil, mas que na volta do Senhor Jesus Ele será glorioso, como o de Jesus, pleno, perfeito. Entender que lá, no concluir dessa página da história, quando a nova página se abrir e o Teu reino se fizer totalmente completo entre nós, nós poderemos ter todas as lágrimas enxugadas. Como diz o apóstolo Paulo, essa casa terrena, ela realmente está definhando. Mas em Cristo, nós estamos construindo um edifício espiritual. Um edifício forte, inabalável. Uma casa que se constrói sobre a rocha. Traz essa alegria, essa felicidade para os nossos corações essa noite. Através do poder e da presença do Teu Espírito. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus.